Prontinho, pode começar. Certinho. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos... Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos começar a última parte da nossa jornada aqui com microbiologia. Nós já vimos as bactérias, as variações, a morfologia, o tipo de comportamento dela. Já vimos também os vírus, os tipos de vírus, como que eles se reproduzem, como que eles infectam. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre parasitologia. Na parasitologia, eu vou reunir algumas informações gerais dos parasitas mais comuns. Eu só quero ressaltar que em parasitologia, nós temos que avaliar vários fatores. A gente chama, para determinar uma parasitose, que é a doença causada por parasitas, alguns eles precisam de um vetor, que é um meio de chegar até o contato humano. Os vetores, eles têm variados tipos. Então, aqui nesse vídeo, ele vai explicar certinho o ciclo de evolução, a transmissão e os vetores dos parasitas. Qualquer dúvida pode me chamar, tá? Aquele do qual cada um tem um motivo para amar arroz com feijão. Todo mundo de verdade. Camil. Só fazer uma coisinha aqui, que eu acho que eu dupliquei o vídeo. Ó, tem algumas propagandas no vídeo, tá? Peguei o link direto do YouTube, para quando eu mandar os slides, vocês terem acesso. Aquele do qual fez a minha carreira decolar de verdade. Não é ter sorte, é ter estrelas. Simples assim. Gente, vocês conhecem o protetor solar Sunlamp? Ele oferece alta proteção, alta... Doenças causadas por parasitas. Só tem desgraça aqui, claro, a gente vai levar essa aula naquela cadência agradável. Antes você tem que entender uma coisa fundamental. O parasita é aquele organismo que rouba nutrientes de outro. Esse outro é chamado de hospedeiro. O hospedeiro se dá mal porque perde nutrientes, enquanto que o parasita se dá bem porque rouba, ganha esses nutrientes. Antes de eu começar a explicar essas desgraças para vocês, eu vou fazer um convite. Eu também estou participando de alguns vídeos lá para o canal Coach Cop. Então são vídeos de dicas de biologia, uma pegada mais dinâmica. Inclusive, é o pessoal que edita, que faz uma edição muito massa. Eu gostaria que vocês dessem uma moral lá também. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, do canal. Entra no canal, se inscreve lá no canal deles e tal. Mas o negócio é o seguinte, encontra um vídeo meu, qualquer um, deve ter uns 4, 5, estão publicando outros, que até já gravou e que vai gravar também. Entra num vídeo meu. BTG Pactual. 10 vezes mais camadas de segurança. Abra já a sua conta. Vai lá nos comentários, dá um like no vídeo para dar aquela moral, vai nos comentários e fala, vem aqui do canal do professor Samuel Cunha. Aí vai dar uma moral para mim, mas que barbaridade. Enfim, tá aqui na descrição. Voltando para a aula, gente. Parasita, você já sabe o que é. O hospedeiro é o que se dá mal, o parasita é o que se dá bem, porque rouba. Quando a gente trabalha com parasitologia clássica, nós temos uns grupos que são parasitas. Por exemplo, o vírus não cai na parasitologia clássica, embora ele seja um parasita intracelular obrigatório. Bactérias também não entram na parasitologia clássica. Quando trabalhamos com parasitologia clássica, nós temos nematoídos, que são vermes cilíndricos, com corpo alongado e as extremidades afiladas. Nós temos os plateumintos, que são vermes com corpo achatado. Nós temos os protozoários, que são organismos unicelulares eucarióticos. Temos os insetos arbáceos, só tem inseto parasita, claro. Vou falar para vocês, eu vou ficar de queixo caído aqui dos insetos. E temos também os aracnídeos. Aracnídeos que podem também, estão dentro da parasitologia clássica. Claro, se uma aranha que te morde, ou que te pica e te dá um veneno, é um parasita, não. É outra coisa. Eu vou explicar cada grupo aqui as suas particularidades. E no final, vou dar algumas dicas para vocês. Então vamos lá, gente. Nematomídeos. O mais famoso de todos é a ascaridias, a famosa lombriga. No intestino, a pessoa às vezes sai por cima, sai por baixo, dependendo da infecção. Eu já tenho uma aula específica. Gente, só um parênteses aqui.
A importância dessa aula de doenças causadas por parasitas não é explicar o ciclo de cada uma delas, é apresentar as principais e direcionar, organizar o seu estudo. Ok? Então vamos lá. A saridíase é muito importante. A ancilostomose, que é o amarelão. O bicho geográfico. Você fala, professor, isso aí é da geografia. Não, o bicho geográfico, ele fica migrando na tua pele e forma um mapa. Por isso chamado bicho geográfico, mas, enfim, tem nada a ver com geografia, tá? Tem elefantíase, que a pessoa acaba adquirindo, a perna incha tanto, porque entope vasos linfáticos, parece perna de elefante. A oncocercose gravíssima pode causar cegueira. Enterobiose, né, ou psirose, são sinônimos, que causa a coceira, não prurido. Toxocaríase, toxocaracante, que dá, é comum em cachorro, mas pode acidentalmente chegar nas pessoas. Tricurise, que é aquele verme em forma de chicote. E estrongiloidíase. De todos esses aqui, o mais importante para um vestibular, é claro, se você está no curso superior e assistindo essa aula, você tem que saber todos. Mas para um Enem, para um vestibular, a saridíase, ancilostomose, uma elefantíase importante também, e talvez a enterobiose são os mais importantes. Agora vamos para os plateumintos, gente. Plateuminto que é difícil, eu estou pensando qual é mais nojento, né? Mateuminto ou plateuminto. Se você fosse ter uma parasitose, preferia que tivesse uma lombriga de intestino ou uma tênia solitária? Porque se fosse para escolher uma, só escolheria a lombriga. Porque a tênia, que causa teníase, pode ter 6 metros de comprimento. Por isso é chamada de solitária. Agora, por que eu coloquei teníase e cisticercose? Porque teníase e cisticercose são condições diferentes causadas pela mesma espécie. Tênia sódio, a tênia do corpo, que a gente fala. Ok? Só que aqui você está com a larva e aqui você está com o verme adulto. Tem que assistir essa aula para entender como pega uma e como pega a outra. Temos também diose, difilobotríase. Isso aqui é de peixes, né? Com peixes. Também pode chegar a muitos metros essa solitária, pode dizer, porque também é uma pena. Equinococose, que forma um cisto gigantão às vezes. A fasciolose, fígado, do outro lado, o fígado, ela pega no fígado. E menolepíase e esquistossomose. De todas essas, se você vai estudar para o Enem ou para o vestibular, eu te aconselho a aprofundar em esquistossomose e esquistossomose. São os importantes para o vestibular para o Enem. Volto a dizer, se for para a faculdade, tem que saber todos os... Eu só dá uma ruim, tem que saber tudo. Lembrando, pessoal, que aqui nós estamos trabalhando com parasitoses humanas. Tem também a parasitologia veterinária. Aí o bicho é mais embaixo, o buraco é mais embaixo, porque é muito complicado. Imagina você, vai ser veterinário. Professor, você é veterinário. Tem bastante parasitoses que nos atacam, os outros animais têm muito mais. E muito mais complicado, por ciclos extremamente complexos. Mas tá, protozoários. Gente, protozoários tem ciclos bastante difíceis, porque o protozoário, imagina, é um organismo unicelular, ele é eucarionte, e ele tem um ciclo extremamente complexo, muda de forma ao longo do ciclo, tem que saber a forma infectante, geralmente envolve um inseto como vetor. Então, buraco é lá embaixo, ele cabe um pouco mais ainda. E aqui, gente, são jogos muito difíceis, né? Por isso, até é importante, às vezes, a dica que a gente dá é você fazer macetes, algumas dicas de estudo. Por isso, eu estou recomendando nesse vídeo vocês seguirem lá o canal do Coach, porque a minha proposta lá nesse canal é dar macetes. São vídeos de 4, 5 minutos com dicas, jogando dica para vocês, tá? Para saber isso aqui, decora assim, faz assim, sabe? Porque é muito longo. Então, por isso que nesse vídeo eu faço questão de fazer o convite para vocês me encontrarem lá no canal Coach, se inscrever. Claro, não estou só eu. Tem outros grandes profissionais, outros biólogos, pessoal também que dá dica de estudo, né? Pessoal que tem, que são os estudantes que se especializaram em dar dicas, em ensinar como estudar, cronograma, roteiro. Então tem uma equipe muito legal lá no canal Coach, o link está aqui na descrição. Não se esquece, pelo amor de Deus, se você for lá, diga que você veio do canal Professor Samuel Cunha, de Biologia do Samuel Cunha, para dar aquela moral para mim, né? Imagina na reunião do Coach, falando, um monte de gente chegou pelo teu canal, ia ser muito interessante. Então vamos lá, protozoário, gente, giardíase, puxa, causa uma diarreia tremenda. Amebiase, que pode ser até grave, se ela pega a forma magna, pode pegar fígado, até no cérebro pode chegar. Toxoplasmose, muito famoso, a maior parte das pessoas tem toxoplasmose,
E aquele preconceito que a gente chega, o culpado é o gato. Não, o gato não é o culpado, ele é vítima também, tá? Não é o grande vilão aqui o gato, não. Leishmaniose, horrível, faz umas feridas. A malária, que é uma das doenças parasitárias, desculpa, é a doença parasitária que mais mata no mundo. Tem a doença de Chagas, que tem um hemipta, aquele inseto, que é chamado de barbeiro, não vou falar dele também, que transmite doença do sono, que a pessoa, são protozoários semelhantes à doença de Chagas, e ele causa um sono tremendamente, a pessoa fica um cansaço absurdo, não tem aqui, tem só na África. Tem a tricomoníase, que é uma IST, antigamente chamada de DST, hoje a gente fala que é IST, e tem a balantidiose, é outro protozoário importante para você saber. Para o vestibular, para o Enem, professor, vamos lá. Giardíase, toxoplasmose, leishmaniose, malária e doença de Chagas. São as mais importantes, talvez eu botaria a tricomoníase também, por se tratar de uma IST. Insetos, agora sim, você sabe que se você pegar todos os grupos de seres vivos que existem, todos os animais, vamos reduzir um pouco, disparados, os insetos são os mais numerosos em números e também em riqueza, em número de espécies também. Então vamos aos famosos, quem nunca teve uma pediculose, que é o famoso olho, aquela coceirinha, que, professor, ele é um parasita, sim, só que ele é um ectoparasita. Eu já tenho aqui uma aula de introdução à parasitologia. Aí na introdução à parasitologia fala de todos esses conceitos. Então, piolho é ectoparasita porque está na parte de fora. E ele está sugando sangue, por isso que coça. E quando a gente coça, pode formar feridas e, consequentemente, infecções secundárias. Chato, que é o piolho da região. Cada um tem um motivo para amar arroz com feijão, e todos eles têm Camil, a base do Brasil. Juliana, professor, é bem comum isso. Antes era, hoje é muito menos comum, mas ainda existe também o chato, que é o piolho do pux. O PEP, que é a lavra, é uma miíase, chamada de miíase furunculosa, porque é apenas uma lavra, chega a esse tamanho aqui, e ela pega na tua pele, no teu couro cabeludo, porque o verme, essa lavrinha bem pequenininha, ela penetra ativamente na pele, não precisa de uma ferida anterior. E ele fica ali um mês, pouco mais, desenvolvendo dentro do teu corpo, é um parasita, tá? Temos a bicheira. A bicheira é horrível. O nome da mosca que causa a bicheira é Cocliomia omnivora. Essa é uma outra espécie. E às vezes, o verme não precisa de ferida. A bicheira precisa de ferida. Procura aí. Eu vou colocar a foto aqui nesse. Senão o gurizada já começa a me xingar. Você tá nojento, tá ruim. Não, o que tu procura se tu quiser? Põe no Google, bicheira, miíase, Cocliomia omnivora. Você não vai nem conseguir escrever isso. Desafio escrever Cocliomia omnivora. Vai ver. Gente, pode ter 200 latas, elas começam a comer, porque elas comem a carne, literalmente, formam um troço horrível. Na cabeça, couro cabeludo, isso aqui é sinal até de negligência contra incapazes ou idosos, muito velhinhos, porque às vezes dá miíase oral, que vai fazer odontologia, vai estudar isso, né? Pulga, famosíssimo, né? Extremamente difícil de controlar a pulga, que dá tanto em gato quanto em cachorro, e eventualmente pode ficar, gente, por isso que eu coloquei aqui com parasitose em humanos também, pode ficar na nossa pele. No momento que picou, é um parasita, concorda? Bicho de pé. Peguei um bicho de pé, é uma pulga. É uma pulga que fica encranhada na tua pele e se desenvolve por fora, forma tudo aquilo, depois vai liberando os ovos. Então, é uma pulga, esse bicho de pé é uma pulga, uma outra espécie, mas também é. Percevejos de cama, são os hemípteros, bem pequenininhos, que ficam na cama, no colchão, normalmente, e a pessoa vai dormir, você pode cheio de coceira, porque foi picado a noite inteira. Tá? Todos os mosquitos que picam os seres humanos são parasitas temporários, mas são, a gente pica, tá sugando, olha o conceito que eu falei no início do vídeo. O parasita é aquele que pica, ele suga e se dá bem, ou para dentro ou para fora, não pica porque é um mosquito. E o hospedeiro, no nosso caso, ele perde. Mas o mosquito tira quase nada de sangue. Claro que não. Mas imagina 1 bilhão de mosquitos te sugando. Tu ia morrer de hemorragia, ia ficar sem sangue. Claro que um normalmente não causa grandes estragos. Mas e se um mosquito for um anófeles e ele estiver carregando a malária? Pegou uma doença parasitária gravíssima, né? Então, todos os mosquitos que ficam são parasitas temporários. Moscas, não todas. Tem moscas que picam também. Imagina um borrachudo, tá? Borrachudo, ele pica, dói, como é um parasita temporário. Claro, grave isso. Não são todas as moscas. Vai pegar uma mosca doméstica, que é essa mosca que fica
nas cozinhas das casas, ela não é parasita porque ela não suga nada. Ela está se alimentando do nosso alimento também. O próprio barbeiro, que é um inseto epíptera grande, ele é barbeiro porque ele é atraído pelo CO2 e fica normalmente nessa região. Tá? E ele transmite a doença de Chagas, restrita aqui à América do Sul. Ok, insetos. Tá? Gente, é óbvio, pesquisado para encontrar outros insetos que são, por isso eu generalizei os insetos, mosquitos, moscas e barbeiros, a gente poderia classificar como insetos hematófagos em seres humanos, por isso sim são parasitas, e não são parasitas permanentes, são temporários. O mosquito pica, vai ficar alguns dias, depois vai picar de novo, e assim por diante. Aí os aracnídeos. Aranha, não, calma, aracnídeo. Temos demodex, que são os ácaros do folículo piloso, que causam inclusive inflamação, espinha, eles têm corpinho compridinho, se eles estão lá, estão se alimentando de pele morta e tal, são consequentemente parasitas. A própria sarna, que causa uma coceira insuportável, sobretudo nas juntas, é horrível a sarna, e hoje tem tratamento, imagina antigamente não tinha tratamento, hoje a pessoa pegou sarna, vai lá, compra um cremezinho, um medicamento e acabou. Né? Imagina antigamente, pessoas que coçavam um cachorro, às vezes ele tem alergia, sarna com uma crosta. É horrível aí, para quem vai fazer veterinário, é muito importante. E o próprio carrapato, veja, o carrapato estrela tem uma importância muito grande, que ele transmite a febre maculosa, com mortalidade acima de 30%. Tá? Mas qualquer carrapato que picou você está sendo um parasita nesse momento. E eu fiz duas perguntas aqui para a gente conseguir relacionar. Já que eu fiz esse grande mapa mental, de que você tem que saber de parasitologia? Óbvio, se aprofundar em cada vez, se você for doido, vai fazer isso. Mas a pergunta, como estudar parasitologia sempre? Para todas essas doenças, você tem que saber, não de código, não é você, o ciclo, mas você tem que entender como transmitir. A Cruzeiro do Sul, qual fez a minha carreira decolar de verdade. Não é ter sorte, é ter estrelas, simples assim. Consequentemente, como pega. E a partir daí, você sabe as medidas profiláticas para prevenir. Olha que interessante. Claro, se você sabe como pega, você sabe como prevenir. O ciclo, imagina o ciclo da esquistossomose. Ah, vai um tiozão, solta um sorete, o sorete cai na água, está lasado, tem um caramujo e tudo mais. Bom, se tu sabe o ciclo, mesmo que tu não te lembre dos nomes, Cetária, Miracide, mesmo que você não se lembre desses nomes, você vai saber como prevenir. Ora, saneamento básico. Então, gente, como estudar parasitologia? Lembre-se do ciclo, consequentemente como pega, você vai saber como prevenir. Lembrando que como prevenir sempre é importante tratar os doentes. Se você trata os doentes, lembre-se, como eu posso quebrar esse ciclo de transmissões? Um deles vai ser tratando os doentes. Ah, mas se tem um mosquito que faz a transmissão, poxa, usa repelente. Ah, isso, sabe, sempre pergunta em ser. E a partir disso, na hora da prova, tu vai te lembrar e vai saber como. E outro, uma dica fundamental, se você vai fazer prova de ensino superior, principalmente, uma resposta que sempre dá é educação sanitária. Educação sanitária é as pessoas saberem que tem que lavar as mãos, é as pessoas saberem que o lugar do sorete, o sorete é o cocô, tem que ser no vaso, chá descarga, infelizmente nem todas as pessoas, moradores do Brasil, vamos falar do Brasil, né, no mundo nem se fala ainda, tem saneamento básico. Então a gente sabe que tem que ter medidas políticas públicas que fizem essa diminuição. Tá? E aí vem rapidamente a parasitologia humana da parasitologia veterinária. Lembre-se, se você vai fazer medicina, enfermagem, se você vai fazer biomedicina, se você vai fazer biologia, você vai ter que estudar parasitologia, sobretudo humana, e ainda mais se você for para a parte de saúde. Um médico de seres humanos, que fez medicina humana, não vai ter que estudar medicina veterinária, e vice-versa. Já a medicina veterinária, quem faz veterinário, eu durante o meu mestrado dei alta agudizada da veterinária. Tem uns parasitas bem complicados lá. E eles têm que saber, porque, gente, uma das coisas mais comuns, problema de cães, gatos, animais domésticos, são os parasitoses. Pulga, carrapato, toxocara cânide, todas as parasitoses são muito comuns nesses animais. E se você quer ser um grande veterinário, você tem que estudar muito a parasitologia veterinária. Ah, professor, se eu vou ser veterinário de grandes animais, equinos, bovinos, você vai ter que pegar umas parasitoses tão loucas que eu não sei. Eu posso fazer depois uma, da mesma forma, se vocês pedirem, eu faço. Depende da procura, da solicitação. Às vezes eu faço um vídeo e poucas pessoas assistem, então eu vou pela procura. Se tiver muita gente interessada aí nos comentários, eu posso fazer um vídeo contando sobre as principais parasitoses dos animais, dos outros animais que nós também somos, ok? E assim por diante, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Não. Pessoal,
Antes de finalizar esse vídeo, não esquece de se inscrever também no meu canal, deixar um like nesse vídeo também, comentar lá, sempre um prazer muito grande falar com vocês. E aqui não estão vendo, tá? Mas eu estou no novo estúdio. Esse é o primeiro vídeo, como registro. Primeiro vídeo que eu estou gravando no meu novo estúdio. Depois eu faço um tour para vocês. Ainda tem alguns ajustes para fazer, falta alguma iluminação aqui. Teremos um quadro branco. Bom, essas foram as principais parasitoses de interesse da clínica humana. Ele não adentra muito, porque são muitas para a gente poder discutir aqui em pouco tempo. Mas as principais estão na apostila e pode ser pesquisada também futuramente. Na prova, eu não vou cobrar específico daquilo que ele explicou, até porque ele não adentrou muito. Mas eu posso pedir pelo menos uma questão da apostila, que está bem claro lá. Bom, fechando essa parte de parasitos, a gente tem o sistema imunológico também. Então, a gente viu aí bactérias, fungos e parasitas adentrando o organismo e fazendo parte da microbiota normal da pele também, né, no caso das bactérias. Como que o meu organismo entende esses micro-organismos? Ele tem um sistema imunológico que ele tem dois tipos. Tem o sistema imunológico inato e o sistema imunológico adaptativo. Ele pode reconhecer alguns micro-organismos e criar imunidade contra eles, que é o adaptativo. Mas ele pode reconhecer outros micro-organismos como, não vou falar benéficos, mas aquele que não causa tanto prejuízo para ele. Então ele vai manter a imunidade inata. No vídeo fala direitinho qual é a diferença um do outro. Ele mantendo a imunidade inata, ele não vai criar anticorpos específicos para combater esses micro-organismos, porque eles não estão causando prejuízo para o organismo. Então, vou colocar o videozinho aqui rapidinho, depois a gente adentra o assunto, tá? Proteção solar dermatológica. Cada um tem um jeitinho de preparar arroz com feijão. E todos eles têm Camil, a base do Brasil. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre o sistema imunológico inato e adaptativo. Lembrando que o sistema imunológico é um só. Tem um sistema imunológico extremamente complexo. E, obviamente, para a gente estudar, a gente classifica ele no inato, que está desse lado, e no adaptativo, que está nesse lado. Então, eu vou diferenciar cada um deles, lembrando que eles trabalham juntos. Porque o nosso corpo, troço interessante isso, nosso corpo é um emaranhado de células. Cara, que é pura célula. Se tu olhar, se tu tomar banho assim, e fosse possível tirar um microscópio enquanto a gente está tomando banho na nossa pele, a gente vai ver várias células indo ralo abaixo, está tudo normal, porque elas vão se regenerando. Mas dentro do nosso corpo tem outros tipos de células, por exemplo, células de defesa. Claro, nosso corpo tem trilhões de células e várias células diferentes. Então você tem as células especializadas em armazenar gordura, que são os adipócitos, células especialistas em se comunicar e gerar o pensamento, a lembrança, que são os neurônios, células dos ossos, células das cartilagens. Nosso corpo é repleto de células e células diferentes. E algumas delas, um grupo de células, que a gente chama de leucócitos, são vários tipos, são células que estão ali para defender o nosso corpo, como um verdadeiro exército. Porque imagina, o nosso corpo consegue identificar as nossas células. Então imagina, está lá um leucócito, um macrófago, passeando e fala, aqui uma hemácia. Eu não vou atacar essa hemácia, porque essa hemácia faz parte do nosso time, do nosso corpo. Óbvio, né? Agora imagina que uma bactéria entre, e essa bactéria não faz parte do nosso corpo. E ela ali dentro começa a se multiplicar. Tá? Se o nosso sistema imunológico não combater essa bactéria, ou um fungo, ou um protozoário, ou um vírus, ele vai se multiplicar e vai gerar danos para o nosso corpo. Então, o sistema imunológico, como um todo, serve para evitar que esse micro-organismo entre, e caso entre, eu falo de micro-organismo, mas é qualquer coisa que causa um problema no nosso corpo. Caso ele entre, que combata antes que ele nos mate. Então, basicamente é isso.
E para deixar didático, a gente divide em imunidade inata e imunidade adaptativa inata. Preste bem atenção nos dados. Isso aqui é o mais importante para você entender. Falar, pô, primeiro, o sistema imunológico é extremamente complexo. Vai chegar lá no ensino superior e tal. Pai, isso aqui é complicadíssimo, não entendo nada. Calma, eu estou aqui para isso. Então a gente vai ter que entender esse geral. Ó, quando fala de sistema imunitário ou sistema imunológico inato ou imunidade inata, lembre-se, a palavra inata significa que você nasce com ela. Se você nasce com ela, ela ainda não foi treinada. Logo, é inespecífica e não se altera. O que eu quero dizer com não se altera? Imagina que um fungo está te causando uma doença. Você tem uma imunidade inata que tenta combater, o que tenta fazer com que esse fungo nem entre no teu corpo para causar doença. Agora, se é uma bactéria, a imunidade inata vai ter a mesma defesa, o mesmo mecanismo de defesa. É diferente da adaptativa, o nome já está falando dela, se adapta. Vamos deixar isso aqui na sequência. Então, quando a gente fala de imunidade inata, é aquela que a gente nasce, todo mundo já tem essa defesa, e ela tem vários mecanismos. Então, um dos mecanismos é barreiras e agentes de defesa local, outras são fagocitoses, células que fazem a fagocitose ali dentro, outras são liberação de interferons, outras de sistema complemento e inflamação. Vou falar de cada uma delas. Felipe, primeiro, são as barreiras e agentes de defesa local. Isso aqui faz parte da imunidade inata. Primeira é a pele. Ou melhor, primeiro é uma barreira física, que é a pele. Veja comigo. Cara, a tua pele é repleta de células, com várias camadas, células mortas, células muito juntinhas, é tecido epitelial. Se essas células estão muito juntinhas, tem várias camadas, a chance de um micro-organismo conseguir passar por ela é muito pequena. Então ela consegue, claro, existem alguns parasitas que penetram ativamente, por exemplo, a esquistossomose, né? Penetra ativamente na tua pele. É complicada, mas uma bactéria, um vírus, um fungo, dificilmente vai penetrar na tua pele se eles estiverem íntegros. É óbvio que se você se cortar, vai entrar um monte de coisa lá, gera até inflamação e tudo mais. Mas se a tua pele está íntegra, cai um monte de bactéria aqui, deixa elas aí, que elas não vão fazer nada para ti. Então é uma das barreiras. A pele, a mucosa oral, anal, vaginal, são mucosas também com células que tentam, de certa forma, proteger a entrada de micro-organismos. Obviamente é uma primeira defesa, mas ela não é infalível. Outra, defesas químicas. A secreção de muco. Vamos lá. O que é a secreção de muco? Um exemplo. Você tem a tua traqueia. Na tua traqueia, tem cartilagem, tem sistema respiratório, tudo isso de uma forma fantástica. Ela secreta um muco. Esse muco faz com que partículas, poeiras, micro-organismos, antes de chegar no teu pulmão, elas se grudem na parede e ficam grudadas nesse muco. Porque células calicifosas estão liberando esse muco. Junto com isso, essas células possuem cílios que movimentam esse muco para cima para você botar para fora que o negócio está entrando nos teus pulmões, né? Outra lágrima, cara, teu olho está irritado, está ruim. Tu vai chorar, porque para limpar, para eliminar. É uma defesa também. A própria saliva tem micro-organismos que não aguentam a nossa saliva. E se entra o ácido clorídrico lá no teu estômago, tem um pH super baixo, ou seja, ele é muito ácido. Aqui, uma coisa que essa etiqueta, ele está me murmurando sobre aquilo. Ok, parece assim, para. Então o microfone cai para cá, o áudio fica apagado, né? Não dá certo. O ácido clorídrico, sabe? É muito ácido ali. Então, várias bactérias que entram com o alimento morrem no estômago. Chega lá o ácido, morreu e ela não vai chegar no teu intestino. Claro que existem bactérias que sobrevivem a essa defesa e passam. Lembrando, né, pessoal, isso aqui não é inviolável. Obviamente são defesas, mas ao mesmo tempo que nós temos defesa, os agentes infecciosos. Olá, está precisando de um aplicativo completo para criar suas tabelas nutricionais de forma rápida? Tem também mecanismos de burlar a defesa. Outras são barreiras biológicas. Como assim, professor? Agentes biológicos. Veja, a microbiota é o nome que antigamente a gente chamava de flora intestinal. Hoje o termo mais correto é microbiota. Tanto a microbiota na pele, ou a microbiota das mucosas, ou a microbiota intestinal. São micro-organismos, bactérias ou fungos, os dois juntos, de diversas espécies, que são benéficos. Então, na tua pele, hoje, imagina, a bactéria é muito menor do que uma célula nossa. Então, nós somos repletos de bactérias pela nossa pele. Isso é um problema, tá? Isso agora desbloqueei mais um trauma na minha vida. Não. São bactérias, são fungos que, se estão ali em equilíbrio, não causam problema nenhum. Pelo contrário, por estarem na nossa pele, essas bactérias benéficas, a nossa microbiota, impede
impedem que outras bactérias patogênicas se instalem naquele local, porque ela já está ocupando aquele nicho, aquele local, já está com os seus recursos ali, então vem uma massa, sai daí que aqui já está ocupado. E eu não faço mal para esse corpo aqui, entendeu? Uma bactéria, um patogênico faria. Então é importante. Aí, claro, se você estudar a microbiota intestinal, você vai ver que ela tem várias outras funções, até para a produção de vitaminas. Então, a gente está se dando bem ali. Outra barreira, ou melhor, outra defesa que faz parte da imunidade inata é a fagocitose. Existem células do nosso sistema imunológico, as células brancas, né? São células. Né? Vamos lá, o nosso sangue tem células vermelhas, que são as hemácias, ou glóbulos vermelhos, e tem os leucócitos, ou células brancas, que são células responsáveis pela defesa do nosso corpo. As hemácias, é tanta hemácia que tem dentro da hemácia, tem hemoglobina, que é uma proteína com pigmento vermelho, que é por isso que o nosso sangue é vermelho. Só que se você olhar no microscópio, você vai ver que junto com esse monte de hemácia vai ter células que não têm essa pigmentação, que são as células de defesa. Ok. Entre elas, entre essas células de defesa, existem os neutrófilos, os monócitos, que depois se diferenciam em macrófilos. E os eosinófilos, essas aqui, são responsáveis por fazer fagocitose. O que é a fagocitose? Imagina que tem uma bactéria aqui. Essa célula identifica essa bactéria e fala, não é para estar aqui, né, velho? Então ela emite pseudófilos, que são projeções do seu citoplasma, a partir, obviamente, da membrana plasmática, puxa essa bactéria para dentro e coloca internamente no seu citoplasma. Lá dentro, uma organela vai se juntar, são os lisossomos, né? Vai se juntar com este fagossomo, que foi trazido para dentro pela fagocitose. Então vem aqui o fagossomo, trouxe a bactéria para dentro do fagocitose, aí vem o lisossomo, entra aqui e é cheio de enzimas digestivas, que vai destruir a bactéria e depois vai botar para fora por defecação celular, ou plasmocitose, aí manda fora. Ou seja, tu digeriu, você destruiu, graças à fagocitose. A professora não poderia passar por outro tipo. Eu estou estudando aqui citologia, eu lembro que tem transporte passivo, transporte bomba de potássio. Não, sabe, a bactéria é muito grande, ela consegue passar por proteínas de membrana ou pela bicamada de fosfolípido. Por isso que tem que ter essa projeção, essa fagocitose que ocorre na edição de pseudófilos. Tá? Então, tem várias umas, isso aqui nesse caso é específico. Tá? É óbvio que vão surgir também células que fazem fagocitose do sistema adaptativo, ok? E aí é mais específica no caso. Outro mecanismo, tá? Porque só, eu vou voltar só um pouquinho para você entender. Isso aqui é o primeiro, são as barreiras. Então, eu coloquei aqui primeiro. É para não entrar, é para não chegar o micro-organismo, o agente infeccioso no nosso corpo. Se isso aqui passou, vem a segunda barreira, que inclui fagocitose, interferons. O que são interferons? Imagina que um vírus dentro de uma célula tua. Vírus são parasitas intracelular obrigatórios. Então, está dentro da tua célula. A tua célula nota isso e ela começa a ser atacada. Essa célula que está sendo atacada libera glicoproteínas, que são mensageiros químicos, que nesse caso a gente chama de interferons. Esses interferons atingem células vizinhas daquele tecido e sinalizam que tem uma célula sendo infectada. É como se chegasse uma carta para ti lá, você fala, pô, eu estou aqui, teu vizinho manda uma carta e fala, aqui tem um monte de desgraçado querendo destruir a nossa casa. Fecha a janela, velho. Fecha as portas e liga para a polícia. É isso que acontece. Então, os interferons são esses mensageiros que uma casa, que uma célula manda para as células, para as casas vizinhas, para que as vizinhas consigam se proteger daquele ataque. Então, muito importante. Então, aumenta a resistência de células vizinhas. Outro sistema complemento. O sistema complemento DTG atual tem cartão Black com videoapp especial e cashback na fatura. vai em drive, quer dizer, um valor que você nunca parceiro aceita. Preço justo, jogo justo. Primeiro que são várias proteínas que são secretadas, e essas proteínas desencadeiam uma cascata de reações, várias reações, entre elas, gerando a inflamação. A inflamação, moçada, né? Ou seja, o sistema complemento pode ativar a inflamação. A inflamação é um processo extremamente importante. Como assim? Mas eu não quero ter inflamação. Não quero ter inflamação. Obviamente, né? Tu não quer, mas tem algum micro-organismo ali, a inflamação favorece a chegada de células de defesa. Ela aumenta a permeabilidade dessas células de defesa pelos vasos sanguíneos, pelos capilares. Justamente porque durante a inflamação, que é o que está acontecendo a infecção, né, ocorre a liberação de histamina. A histamina tem essa característica. Então vai ficar avermelhado, vai ficar inchado, vai ficar quente. Tudo aqui vai formar pus, que eu já vou explicar para vocês.
E aumenta a permeabilidade, a facilidade com que o plasma chegue nesse local e também células de defesa cheguem nesse local para que elas possam atuar destruindo os micro-organismos. Tá? E aí forma pus, aí fala, professor, mas aí forma pus, aquele fio amarelo e tal. O pus nada mais é do que quando o teu corpo está tendo uma defesa efetiva naquele local, células começam a morrer do nosso próprio corpo, juntamente com as bactérias ou micro-organismos, ou agente infeccioso. A gente fala agente infeccioso como forma geral, certo? E aí, o resultado dessa destruição geral forma esse líquido amarelado, esse pus, que às vezes pode formar até um furúnculo, né? Só que se não é grande quantidade, o teu próprio corpo, depois em células, em macrófagos, eles começam a limpar, fazer essa faxina desse pus e mandando embora, né? Eles limpam isso, eles digerem esse pus. Só que então o pus, obviamente, é um resultado da defesa do teu corpo. Não significa, tem muito pus lá, pode extravasar, pode causar problema. Tudo em excesso é um problema, né? Mas o pus significa que o processo de inflamação está acontecendo. Então, perceba que tudo isso aqui, moçada, isso tem que deixar bem claro para vocês. Porque você pode até um dia falar, não lembro mais o que é testosterona, o que é isso. Mas se você se lembrar que a imunidade inata envolve algo que não é específico, a gente nasce com essa característica aqui e ela vai atacar da mesma forma, independente do organismo, do agente infeccioso que está ali, é um passo importante no seu conhecimento dentro de imunologia. Agora, eu destaquei aqui uma palavrinha, febre. A febre também faz parte da imunidade inata. Eu tenho uma aula sobre febre, porque é algo que a gente acha que é simples, né? Primeiro, que febre não é uma doença, febre é um sintoma. Significa que se o teu corpo está sendo atacado, tem processo inflamatório, algumas células podem lançar mensageiros químicos que aumentam, que fazem com que o teu cérebro compreenda que tem que aumentar a nossa temperatura corporal. Porque a gente sempre está regulado para 36 graus e meio, 37. Se tem um ataque por um agente infeccioso, o nosso corpo aumenta a nossa temperatura, ou seja, aumenta o limite que ele permite a temperatura do nosso corpo de 36,5 para 38, 39. Por que isso? Porque isso faz parte de uma defesa. A febre é ruim, tá? Estou com febre, eu tenho que tomar um remedinho. Não, calma. Porque a febre, quando sobe, vai prejudicar aqueles micro-organismos que estão no seu corpo. Eu explico. A gente pega um bolo, por exemplo, um pão, um resto de comida e põe na geladeira. Por que a gente põe na geladeira? Ele diminui a temperatura. Ao diminuir a temperatura, bactérias ou fungos não vão se dar bem, não vão se multiplicar bem lá, porque está frio para eles. Com essa mesma lógica, o nosso corpo faz um mecanismo chamado febre, no qual a gente pega a temperatura, imagina, 36 graus e meio, a bactéria está frio da vida do teu corpo. Então vamos esquentar um pouco para esse desgraçado, gente. Aí põe lá 38,5, 39, a bactéria vai falar, bate, que está muito quente, eu sigo aqui me reproduzindo, mas está muito quente. Ou seja, a febre está te defendendo. De forma inespecífica, não importa o que está causando essa inflamação, a febre vai surgir, não em todos os casos, mas se for algo mais forte, principalmente, como forma de defesa. É óbvio, assim como eu falei, usa a febre, ela é uma defesa, mas ela também pode ser um problema. Porque como a febre ataca as células que estão te causando problema, a doença, ela também vai atacar as suas próprias células. Então, se a temperatura chegar a 41,5, vai ter que diminuir essa temperatura imediatamente, senão você pode ter consequências com desnaturação proteica e uma série também de problemas que podem acontecer. Beleza. Então, isso aqui é a imunidade inata, que a gente nasce, está lá bonitinho. Agora vamos falar da imunidade adaptativa. O nome está falando. Repara que se nada disso aqui funcionar, vem a nossa terceira etapa. Eu falo terceira etapa, mas pode ser que isso tudo está acontecendo. Porque quando essa aqui está acontecendo, essa aqui não deixou de acontecer. As barreiras ainda estão lá, a gostosa, por esse aqui entrou lá, só que esse aqui entra em ação agora. E esse é específico e sofre alteração. O que significa? Você pegou uma doença. Ele vai lá, vai estudar aquele micro-organismo que está causando a doença, vai fabricar anticorpos específicos sobre aquele micro-organismo, vai fazer toda ali uma análise. E depois de combater esse micro-organismo, vai gerar células de memória. Eu vou explicar isso para vocês. Então, se esse mesmo micro-organismo passar novamente por todas essas barreiras, vai chegar lá e o teu corpo fala, esse eu já conheço, o ponto fraco dele é aqui, pá! E vai destruir antes de ele causar a doença. Fantástico, né? Nas contas aqui. E aqui, gente, para nós entendermos a imunidade adaptativa, dois nomezinhos têm que estar bem claros aí no seu conhecimento. O primeiro é
antígeno e segundo anticorpo. Lembrando que nós temos uma aula completinha sobre antígeno. É uma aula só. A gente fala só de antígeno e anticorpo. A gente fala só, né? Ainda assim é muita coisa. Mas a gente aprofunda um pouco mais em antígeno e anticorpo. É muito importante você assistir para se aprofundar. Mas, enfim, vou resumir para vocês. Antígeno é tudo aquilo que entra no nosso corpo, um agente patogênico, e ele pode ativar a imunidade humoral, ou a imunidade celular, ou as duas. Ele vai ativar essa resposta aqui do nosso corpo, certo? E um anticorpo, já está falando, anticorpo, é um anticorpo estranho. Um corpo estranho entrou. É um antígeno, né? Sei lá, um agente infeccioso. O nosso corpo vai produzir, já vou falar como, moléculas que vão neutralizar esse agente infeccioso. Isso a gente chama de anticorpo, tem aquele formatozinho de Y, tão famoso, que a gente pode chamar também de imunoglobulina. Aí tem IgE, IgA, IgB, vários IgG, IgE, né? Cada uma com as suas funções. Agora, dentro da imunidade adaptativa, nós temos a imunidade humoral e a imunidade celular. Qual é a diferença entre cada uma delas? Eu vou colocar aqui, eu botei aqui linfócitos B para o humoral e linfócitos T para a celular, ok? Aqui envolve anticorpos, produção de anticorpos. Aqui ocorre uma destruição, certo? Uma destruição. Você destrói, reconhece os antígenos e os destrói. Agora, olha só, vamos entender. Primeiro, a imunidade humoral. Vamos lá. É mediada por linfócitos PP, ok? Enquanto que a celular é por linfócitos T. Voltando para o humoral. São esses linfócitos B que se diferenciam plasmócitos, que são os linfócitos P, maduros e prontos para produzir anticorpos. Então, olha só, vamos lá. Primeiro, vamos lá os linfócitos B. Está tendo um ataque e ela vai agora fazer uma estratégia para destruir especificamente aquele micro-organismo. Então, os linfócitos B, depois de várias reações, eles vão se transformar em plasmócitos, que são outras células, que são especializadas em produzir anticorpos em massa. Esses anticorpos vão atacar, marcando o antígeno, marcando aquela bactéria, aquele fungo, aquele agente infeccioso, marca ele, facilitando a fagocitose, ou seja, neutraliza o micro-organismo, marca ele, de maneira que o nosso corpo fala, pô, aquele lá que está marcado, é aquele lá que a gente tem que destruir, e não os outros que não fazem parte do que está nos causando a doença. E aí, como eles estão marcados, vem células que fazem a fagocitose, limpando, destruindo aquele agente infeccioso. Muito bem, então, a humoral, linfócitos B, que se diferenciam em plasmócitos e produzem anticorpos que neutralizam o antígeno e permitem a fagocitose. Segundo, imunidade celular. Moçada, a imunidade celular, ao invés dos linfócitos B, envolve, isso aqui é mediada por linfócitos T. Linfócitos T, por sua vez, existem dois tipos, que são os linfócitos T auxiliares, que a gente pode chamar de CD4, e os linfócitos T citotóxicos, que a gente pode chamar de CD8. Ok, cada um deles tem uma função. Cada vez dificulta mais. Por favor, preste atenção, não é difícil. É chato, eu sei, às vezes é chato, embora seja lindo, fantástico. Eu, sinceramente, eu estou aqui agora, estou emocionado aqui. Eu acho que isso foi fantástico. Embora eu saiba da complexidade. Se eu for pegar um livro de ensino superior, pegar um artigo, a gente vê que cada vez mais que a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada. Mas a gente tem que entender o geral. Muito bem. Então, olha só, os linfócitos T, CD4, que são os auxiliares, eles reconhecem os antígenos. Então, olha o que eles fazem. Eles falam, poxa, aqui é um antígeno, isso aqui não faz parte do nosso corpo, isso aqui é um invasor. Eles fazem o que, dentro da imunologia, a gente chama de... eles são apresentadores, eles reconhecem e apresentam o antígeno para outras células, por exemplo, para macrófagos, para esses macrófagos destruírem esse antígeno. Então, nada mais que ele faz, pô, peguei aqui, tudo bem, aqui, macrófago, está aqui, estou te apresentando, destrói esse laço aqui, ok? Então, esses são os linfócitos T auxiliares. Depois tem os linfócitos T, CD8, que também tem uma função importante. Só que nesse caso, ao invés de reconhecer o antígeno, eles vão destruir o antígeno. Eles destroem essa célula que está infectada. Imagina, tem uma célula tua que está sendo parasitada por um vírus. Está lá. Bom, eles vão identificar essa célula e vão se grudar nessa célula e vão destruir essa célula. Mas a célula vai morrer? Vai. Só que vão morrer também os vírus que estão ali dentro. Lembrando que o vírus entra, parasita essa célula, faz com que a célula produza centenas, milhares desses vírus que rompem a célula e cada um desses vírus vai entrar em outra célula. Então, é melhor tu destruir aquela repleta de vírus antes que os vírus destruam essa célula e eles se espalhem para outras do nosso corpo. Então, os linfócitos T destroem essas células infectadas.
Ok? Lembrando, pessoal, que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tá? A gente divide em caixinhas para ficar mais didático, mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E aí tem um outro assunto que faz parte da imunidade adaptativa, que é a memória imunológica. Então, repara aqui, é uma característica fundamental do sistema imunológico adaptativo. Porque se ele é adaptativo, ele vai, primeiro, combater especificamente, produzir anticorpos específicos para as células destruírem ou fagocitarem aquelas células que estão ali invasoras, né? Só que, cara, não é só isso. Nós somos burros, espertíssimos, moçada. Então, além de destruir, eles vão guardar alguma célula, sobrevive aí. E guarda as informações desse agente infeccioso. Porque vai que eles entrem novamente. A gente vai estar pronto para combater. Essas são o que a gente chama de memória imunológica. Então, os linfócitos T e os linfócitos B, tá, esses aqui, vão produzir basicamente dois tipos de células. Repara só no nome. Uma são as células detetoras. As que eu falei aqui são as células detetoras, aquelas que efetivamente vão destruir, ou vão neutralizar, ou vão produzir anticorpos para neutralizar o agente infeccioso. Só que, além dessas aqui, que estão fazendo todas essas paradas aqui, a memória imunológica, essas células, vão separar algumas para que elas guardem a memória imunológica. Essas que são as detetoras, essas que eu mostrei para vocês, elas duram pouco tempo. Elas atacam, combatem e depois elas morrem. As células de memória imunológica, elas duram anos, décadas, ou a vida inteira da pessoa. É por isso que, durante a infância, você teve catapora, ou seja, recentemente você se vacinou, você guardou células de memória contra a catapora e você não vai mais ter. Mas a pergunta filosófica é, tia, como é que a catapora sabe que não vai entrar em mim? Não, ela entra em ti. O vírus da catapora entra no seu corpo. Só que nós temos memória imunológica que vai identificar este vírus e vai destruí-lo antes que ele se multiplique e cause a doença no nosso corpo. Veja, isso que é interessante, moçada. Se não fosse a memória imunológica, a gente pegaria a catapora 10, 20, 30 vezes na vida e seguiria pegando. A gente combateria, só que não guarda a memória, aí vem de novo, a gente não lembra mais, então vai ter que combater desde o início. Então. Agora, é por causa disso aqui que vírus, como a catapora e diversos outros, ou bactérias, a gente só tem uma vez. E é por causa disso que as vacinas existem. É óbvio, você deve estar perguntando do outro lado, então por que a gente pega a gripe todo ano? E tem que se vacinar todo ano? Depende do micro-organismo. O vírus da gripe é um vírus que ele sofre muita mutação, evolução, tá? Então ele sofre muita mutação. Então a vacina que tomou no ano não significa que ela deixa de ter evidente no ano seguinte. É que os vírus, durante esse ano ou alguns anos, sofreram mutações e agora eles vêm com uma certa estratégia que nosso corpo até fala, eu lembro algo parecido disso, mas não era bem assim. Ele vem num ano, ele está com cabelo preto, no outro ele pintou de cabelo rosa. Aí no ano seguinte o cabelo é vermelho, então a gente sabe, assim, só que não é específico para ele. Então a gente vai ter a doença. A Google do qual fez a minha carreira decolar de verdade. Não é ter sorte, é ter estrelas, simples assim. Agora, como eu disse, alguns outros, como a catapora, não sofrem essas mutações. Então é uma vez tomar vacina de algumas doenças, é uma vez só, e nunca mais você vai se preocupar em tê-la. Okay? Por isso que é tão importante, moçada, se vacinar. Inclusive, uma aula que nós temos aqui também é a diferença entre soro e vacina, que são formas de combater de imunidade, seja uma imunidade para longos períodos, que é a vacina, ou seja, uma imunidade na hora, mas foi mordido com uma cobra, a tromba vamos me vacinar, o tétano está lá com uma bactéria de tétano dentro de você, vamos me vacinar, não, já está lá, né? A vacina não vai te gerar imunidade a partir de 15 dias, 20 dias, vai durar a vida inteira, não, precisa para agora, você toma o soro, que te dá os anticorpos específicos direto na corrente sanguínea, ok? Vale essa lembrança aí. E aí nós temos o que a gente chama que a memória imunológica, ela gera uma resposta secundária. O que seria isso? Veja, um vírus que entra para você nunca teve contato com ele, é uma resposta primária. Ela é mais lenta e menos eficiente, porque a gente ainda não tem célula de memória. Então ela vai levar mais tempo e vai ter uma eficiência boa o suficiente para destruir o vírus, né, antes que eles nos destruam, ou bactéria. Tá? Agora, se esse mesmo vírus ou essa mesma bactéria atacar o seu corpo novamente, vem a memória
a resposta secundária, porque ela é muito rápida e muito forte. Como eu falei, o vírus entra novamente em ti. Só que antes dele se multiplicar o suficiente para causar qualquer tipo de sintoma, você já destruiu ele. Veja, agradeça a ciência, né, Gonçalo? Que coisa maravilhosa. Ok? Então é isso, basicamente é isso. Lembrem-se que o nosso sistema imunológico, se você assistir a aula específica sobre o sistema imunológico, a gente tem que falar sobre órgãos do sistema imunológico, onde estas células são produzidas. Tá? O foco desta aula aqui foi diferenciar o sistema imunológico inato do adaptativo. Ok? Então é algo importantíssimo dentro da imunologia. Se você entendeu isso aqui, você já está um passo à frente. Agora é óbvio, dependendo do seu nível de estudar, porque eu estou no ensino médio, beleza. Ah, não, estou no ensino superior, preciso estudar mais. Aí você vai ter que desbravar um pouco mais como ocorre o sistema complemento, como é que acontece essa apresentação do antígeno, como é a produção dos anticorpos, quais são os tipos de anticorpos, tem aqui na aula de anticorpos, você tem que se aprofundar, dependendo do seu objetivo que está aqui, tá bom? Deixa aí, gurizada. Eu gosto muito de receber recomendações de aula. Várias das aulas que eu gravo aqui no YouTube são pedidos de vocês. Por exemplo, eu gravei semana passada sobre anemia falciforme, porque na anterior ainda semana, eu tinha gravado uma aula sobre teste do pezinho, onde eu falo das doenças que o teste do pezinho pode detectar. E aí a pessoa falou, não, então especifica um pouco, porque eu falei lá sobre anemia falciforme. Aí alguém falou, pô, faz uma aula se aprofundando um pouco mais na anemia falciforme. Eu falei, pô, tá, legal, foi bom, cara. Aí a gente fez a aula. Então fica aqui comigo, se você quiser sugerir alguma aula, algum vídeo, algum assunto que eu possa explicar de forma biológica, tá, pessoal? Ah, me explica fisicamente, ou quimicamente, ou matematicamente. Não, vou explicar biologicamente a parada aí. Eu venho, faço um quadro e explico para ti, porque eu estou aqui em casa, feliz da vida, estou no que eu gosto, no que eu amo, sou professor, porque estou apaixonado por isso. Até mais, obrigado. Tchau, tchau, valeu por assistir. Não esquece do like que eu pulo. Tamo junto. E se inscrever no canal. Claro. Bom, e assim a gente encerra a apostila, né? A apostila também não aprofunda muito nessa parte imune, nem de parasita. Alguma dúvida até aqui? Não? Certinho. Então, relembrando, nós vimos bactérias, né? O grande reino das bactérias, a forma como elas se apresentam, o tipo de metabolismo, de reprodução, que é muito mais rápido que os outros organismos, né? Elas se reproduzem a cada 20 minutos, tem espécie. Tem espécie que se multiplica em temperaturas normais do corpo humano, tem espécie que multiplica em temperatura super congelada, consegue infectar alimentos, e espécies que são termófilas, né? Que gostam de calor, conseguem se reproduzir em ambientes quentes, e aquelas que conseguem se reproduzir até em ambientes com radiação. Fungos também conseguem, não são tão ágeis de metabolismo quanto as bactérias, mas são extremamente resistentes também. Vimos a parte de vírus, né? Temos alguns vírus que podem infectar até mesmo bactérias e fungos, são os vírus bacteriófagos, né? Que tem um ciclo de reprodução que utiliza outros micro-organismos, e temos os vírus que podem infectar os seres humanos também, como, por exemplo, o HIV, o citomegalovírus, entre outros. E vimos agora um pouco de parasitologia, né? Não foi tão aprofundado assim, mas na apostila tem alguns exemplos. Dentro da parasitologia, nós temos o estudo de vetores, que são aqueles que conseguem transmitir o patógeno, o parasita, sem necessariamente sofrer a doença dele. E temos o hospedeiro final, que, na maioria dos casos, somos nós humanos, que desencadeamos os sintomas daqueles parasitas que a gente obtém. E vimos, na introdução à imunologia, as formas como o nosso organismo pode combater esses micro-organismos. Nós temos a imunidade inata, que é aquela que nasce com a gente. Ela não é tão específica e não tão potente quanto a imunidade adaptativa, mas ela é, a um primeiro momento, uma forma de controle, como, por exemplo, a febre. Ela faz parte do sistema inato. A febre, na verdade, é um sintoma, mas também um mecanismo de defesa. Quando aumenta a temperatura,
depois ali dos 39, 40 graus, a febre ela começa a combater alguns micro-organismos, mas também degrada o nosso DNA. Então, por isso que ela é tão perigosa. Ela consegue degradar o DNA bacteriano, por exemplo, mas ela também degrada o nosso DNA humano. E temos a imunidade adaptativa, que é aquela específica, em que o indivíduo desenvolve anticorpos, né, dentre os vários mecanismos de desenvolvimento de anticorpo que tem, e aqueles anticorpos, eles são específicos para aquele organismo, e podem durar a produção de anticorpos até o restante da vida, que é o princípio básico da vacina, que é induzir o nosso sistema adaptativo a produzir anticorpos quando a gente inocula uma parte ou um micro-organismo como um todo de forma inativada, como, por exemplo, a vacina do Covid. A vacina do Covid teve duas formas. Teve o Covid completo, só que inativado, ele não reproduzia, ele não causava doença, mas ele tinha todas as estruturas dele dentro da vacina, e o sistema nosso imunológico reconhecia aquele Covid, as primeiras versões de vacina, e desenvolvia imunidade para ele, para aquele tipo. E temos as outras vacinas que usam fragmentos de micro-organismos que induzem a produção de anticorpos, como, por exemplo, a vacina da rubéola, a vacina da hepatite, que contém fragmentos de micro-organismos aí que induzem a produção de anticorpos. Por exemplo, a vacina da hepatite B, ela produz anticorpos quase para a vida toda, né? Salvo alguns casos que a pessoa tem que repetir as dosagens de vacina. E dentro desse grupo, grande grupo de imunidade adaptativa, destaca-se o HIV quando ele infecta linfócitos T, que são os produtores de anticorpos. O HIV, assim como a gripe, ele é altamente mutagênico. Ele, a cada nova infecção, ele produz uma nova cópia de DNA do HIV e da gripe, né, no caso, os dois. A cada indivíduo que eles infectam, surge uma nova variante de DNA. Né, por isso que ainda não conseguiu-se produzir vacinas no primeiro momento para aqueles micro-organismos, para esses vírus. Um destaque para o HIV, porque para a gripe nós já temos algumas vacinas, mas o HIV ele é extremamente mutagênico. Quando você consegue formular uma vacina para ele, ele já mudou 10 vezes. É por isso que a gente ainda não tem uma vacina viável para o HIV. Foi se testado alguns tempos atrás, algumas variedades de vacina, e até o momento não se chegou a uma vacina viável comercialmente para poder comercializar. Tudo isso graças à variedade genética, né, desses vírus, e a capacidade de algumas pessoas também que não conseguiram identificar esses fragmentos de vírus para produzir anticorpos específicos. Alguns artigos, vou até mandar depois um artigo de vacina de HIV. Algumas vacinas até induziram a produção de anticorpos, mas esses anticorpos não perduraram por muito tempo. Eles acabaram sendo produzidos por um período, por exemplo, de 6 meses a 1 ano, e depois desapareceu. Então, não conseguiram uma resposta boa para esse tipo de vacina. E quando conseguiram, a vacina já não tinha tanto efeito, porque o vírus já tinha mudado, né? A gente faz um planejamento, né? A gente, falando a parte científica de produção de vacinas, eles fazem um planejamento de criação de vacinas a partir das cepas que mais circularam nos últimos anos. Como que eu vou determinar um tipo de cepa de linhagem mais circulante desse vírus, sendo que ele muda extremamente rápido? Um ano pode ter 100 tipos de variações ou mais de linhagens de HIV circulando. Então é um caso a se pensar. Bom, nossa aula fica por aqui. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Releiam toda a apostila, reassistam todas as aulas. Qualquer coisa, estou à disposição no grupo, tá? Um abraço e até mais. Tchau, professor Rodolfo. Tchau, tchau. Boa noite, viu? Bom descanso. Boa noite, excelente final de semana para você. Vou encerrar aqui, tá? Obrigado para vocês também.